Na década de 1960, o italiano Sergio Leone dirigiu o que conhecemos hoje como Trilogia dos Dólares. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito, são 3 filmes do gênero de faroeste, que narram 3 histórias paralelas entre si, entre pistoleiros, ladrões, assassinos e pinguços do Velho Oeste. Os filmes não compõem propriamente uma saga, não são apresentados como continuações. O que faz serem vistos como uma trilogia são seus conceitos de direção e roteiro e, talvez mais flagrante que isso, o protagonista. Em todos os 3 filmes, Clint Eastwood protagoniza a obra, interpretando um pistoleiro errante de índole própria e personalidade fechada, que pode fazer pensar que em todos os 3 casos, ele interpreta o mesmo personagem. Não existe nenhum apontamento claro nos filmes sobre isso, mas também não existe nada que possa deslegitimar completamente a ideia. E considerando a forma que ele é apresentado em toda a trilogia, é perfeitamente normal pensar que ele cavalgaria de cidade em cidade e passaria por todo tipo de aventura. Mais provável é que Leone simplesmente tenha gostado muito do personagem que Clint conseguia entregar, tanto pela sua atuação como pela sua aparência. A figura misteriosa aliada aos seus mais de 1,90 de altura e sua aparência invejável conseguiam transmitir perfeitamente a ideia de criatura mitológica nos filmes. Agora, seguindo essa ideia de que se trata realmente de uma saga sobre a mesma pessoa, veremos uma verdadeira jornada de desconstrução e corrompimento dele. No primeiro filme da trilogia, vimos um viajante nada pacífico chegando a um vilarejo abandonado e, naturalmente, para alguém como ele, a confusão não demorou a chegar. Utilizando de seus talentos marciais e sua esperteza, se envolve profundamente nos conflitos da região e acaba pondo fim a eles. O que é importante notar é que o grande estopim que faz ele resolver acabar com a família que comandava violentamente a região não é dinheiro, vingança ou poder, mas sim uma família simples que foi rompida pelo principal bandido daquela cidade. A compaixão por eles faz com que o violento forasteiro os liberte e acabe com o reinado de Ramon Rojo, além de seu amigo Silvanito, que havia sido capturado pelos bandidos. Isso tudo num senso de justiça que aparece ser intrínseco ao personagem, e no final épico, ele mata o vilão e traz um final feliz para aquela pequena cidade. Porém, esses heroísmos vão ficando mais raros nos filmes seguintes. Em Por uns Dólares a Mais, já vemos um protagonista bem mais egoísta e impessoal quanto aos conflitos ao seu redor. Ele não se dispõe a salvar o dia de nenhuma moça inocente, mas busca, de fato, somente o ouro que estava disponível naquela situação. No final, o pistoleiro buscava o mesmo ouro enquanto vivia pela memória de sua falecida amada, enquanto um terceiro, que foi parceiro do loiro de olhos claros durante o filme, buscava vingança pela mesma mulher, que era sua irmã. Nesse caso, não houve intervenção. O personagem de Clint apenas preparou o duelo e deixou que o melhor vencesse. Podemos dizer que ele deixou El Índio para seu parceiro finalizar, para auxiliá-lo em sua vingança, mas ele poderia simplesmente perder a peleja final e morrer. Não houve a intenção de fazer o bem prosperar independente das condições por parte do protagonista. Ali já se tem o Clint interpretando um personagem um tanto mais neutro e individualista. E por fim, no terceiro filme, Clint Eastwood interpreta um verdadeiro crápula. Larga o tuco amarrado e sem dinheiro no deserto, se alia e trai o Olhos de Anjo ardilosamente, engana seu novo parceiro sobre o local do tesouro e rouba suas balas, e como se fosse pouco, no final ainda deixa Tuco amarrado e prestes a morrer enforcado por puro sadismo, já que ele não possui a intenção de dar fim nele. Agora sim, ele estava completamente egoísta, individualista e com requintes de crueldade. E, em fato, poderia ser uma ótima trilogia narrando a saga de um personagem que passa por uma jornada de corrompimento e desconstrução, indo de herói a anti-herói, um modelo em que já vimos várias vezes no cinema. Interessante é que não é um desses casos, ou ao menos não deve ser. A trilogia dos Olhos foi assim catalogada tempos depois, não foi lançada como uma sequência declarada de filmes. Era apenas Sergio Leone adentrando e explorando aquele conceito de cinema de maneira repetitiva. Isso é, o que a trilogia narra não é uma história que aprofunda, explora, avança e desconstrói o personagem de Clint Eastwood, mas na verdade aprofunda, explora, avança e desconstrói a direção do Sergio Leone. O personagem vai se difundir em novos conceitos ao longo da trilogia, pois o diretor que estava trabalhando nesses conceitos, que também eram novos para ele. Não surpreende que o protagonista vai ficando cada vez mais cruel. Num primeiro momento, o normal é que se trabalhe com o personagem principal nos moldes mais comuns e padronizados de um. Por isso temos aquele pistoleiro que, apesar de tudo, é bondoso e heróico. Mas quando a direção de Leone vai se aprimorando, ele acaba sabendo trabalhar em cima de um personagem cada vez mais complexo e singular. De mais de um personagem complexo e singular, na verdade, já que os coadjuvantes passam por esse processo também. E essa evolução filme a filme da direção do mestre Leone torna mais evidente quando vemos além da trilogia, pois no filme seguinte, Era Uma Vez no Oeste,
Ainda no mesmo gênero, vemos uma dinâmica entre três personagens que muito lembra os três personagens principais de Três Homens em Conflito. Revisitando o primeiro filme de Leone, e também o único antes de Por um Punhado de Dólares, vemos muitas semelhanças com o primeiro filme da trilogia. Colosso de Rhodes também conta a história de um protagonista com grandes habilidades marciais, boa aparência, que chega a um lugar desconhecido, se impressiona com a violência local, acaba se vendo obrigado a adentrar no conflito local e salva o dia no fim das contas. Além de outros detalhes, como uma certa distorção caricata das questões físicas. O cinema ainda era tão puro naquela época que poderia acontecer um processo tão genuíno como esse. Sem o alarde de grandes produtoras e projetos milionários, Leone foi dirigindo seus filmes de maneira bem original e até certo ponto simplista, e a reutilização do mesmo ator como protagonista em três histórias paralelas remonta bem os contos antigos de faroeste. Leone se assemelha a um escritor, um cordelista que narra a história de maneira livre, que vai conhecendo aquele conceito da mesma medida que nós estamos assistindo, vai se desenvolvendo e entregando obras ainda um tanto embrionárias, mas se aprimorando a cada novo filme, fechando essa trilogia e esse conceito sobre faroeste de maneira simplesmente épica, mostrando que essa jornada cinematográfica realmente vale a pena acompanhar. Last night, you see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.